Escola Bíblica do Ministério de Língua Portuguesa. Lembrando que esse ano nós estamos estudando toda a Bíblia. Antes de entrar na aula de hoje, eu quero apresentar um cronograma, da ordem cronológica dos livros. Então, aqui em vermelho estão os livros do Antigo Testamento em ordem cronológica de acontecimentos. Aí você pode ver que todos os outros livros estão inseridos mais ou menos na época em que eles foram escritos ou escritos. Aqui estão os livros dos profetas, divididos por qual a parte que eles foram profetas, do norte, do sul, se eles estavam em cativeiro ou não. A Esther, que estava em cativeiro. Os livros escritos por Davi e por Salomão. Ruth, que é uma história de amor que aconteceu em Juízes. E os livros de Jó, que a gente sabe que provavelmente era contemporâneo de Adão. Levíticos vai junto com Êxodos, Deuteronômios e Números. E a gente pode observar que Crônicas ele vai junto com Samuel e com os livros de Reis, porque é como se fosse uma edição da história dos reis, ok? Então, a matéria de hoje é sobre reis. Melquim, em hebraico. Esse final IN e M forma o plural. Você já deve ter escutado a palavra Melquisedeque. O Melquisedeque é formado por duas palavras, Melk, que é rei, e Tzedek, que é justiça. Então agora você sabe que aquele sacerdote que se apresentou para Abraão, chamado Melquisedeque, o nome dele, que na verdade é um título, significa rei de justiça. Então vamos lá, 1ª e 2ª Reis. Esses livros são classificados pelo cânon cristão como históricos, lembrando que no cânon cristão você tem o Pentateuco, são os livros de Moisés, os livros históricos, poéticos e profetas. E é classificado como profeta na Bíblia hebraica, que divide os livros em Torá, ou instrução, que é o Pentateuco, livros dos profetas, Nevim, e os escritos, que é Ketuvim. Okay? A autoria do livro é desconhecida, mas a tradição judaica refere ao profeta Jeremias. Esse livro foi escrito provavelmente 550 anos antes de Cristo e cobre 400 anos da história do povo de Israel. Os profetas que estão relatados a esse período são Elias, Eliseu, Jeremias e Ezequiel. Elias e Eliseu têm os seus feitos relatados nos livros de Reis. Jeremias e Ezequiel também aparecem lá, mas eles têm os livros próprios, que levam o nome dos profetas. Então, um panorama histórico dos livros dos reis, tá? Nós sabemos que o primeiro rei de Israel foi Saul. Saul não tinha um coração que agradava a Deus, então Deus não permitiu que a linhagem dele fosse sucessora ao reinado. Ele levantou Davi. Depois de Davi, nós sabemos que veio Salomão, mas um dos filhos mais velhos de Davi, chamado Adonias, ele fez uma pequena revolução e ele reinou por algum tempo, até que Salomão deu fim nisso, deu fim nessa revolução. Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus. A gente pode colocar aqui então que Saul não tinha coração, Davi era todo coração para Deus e Salomão, o que aconteceu? Ele começou muito bem, mas ele teve um coração dividido no final da vida. E isso resultou num reino dividido. Como você vê aqui, duas linhas. Então o reino se dividiu em Israel, que tinha as 10 tribos e era do norte, e Judá, que era Benjamim e Judá, era o reino do sul. No reino, os reis que sucederam na linha de Judá eram todos da linhagem de Davi, segundo a promessa que Deus tinha feito a ele. E os reis que vieram da linha de cima, de Israel, eles começaram com o general Jeroboão e podiam não seguir linhagem sanguínea, ok? Antes de você sair decorando todos esses nomes, eu quero ressaltar que a coisa mais importante aqui é que a história de todos eles está relatada no livro a maioria de 2ª Reis, E o livro de 1ª Reis começa com Davi praticamente morrendo, então 1ª Reis fala muito de Salomão e depois a divisão vai para frente. Mas todos eles você tem lá, o importante que eu quero que vocês gravem é se o rei ele era bom ou se era um rei mau.
E essa classificação para ser um rei bom ou mau era segundo se ele obedeceu ao Eterno ou se ele desobedeceu e fazia coisas que levavam o povo para longe de Deus. Ok? Isso me leva ao tema central do livro. O tema central do livro é obedecer ou é uma escolha. Você ou obedece ao Senhor ou você desobedece ao Senhor. Não tem outra. Como a revistinha coloca lá, obediência ao Senhor, Deus de Israel, significa bênçãos para o povo. E a desobediência provoca o castigo de Deus. Agora, por que isso? Vamos lá. Como é que você pode obedecer ou desobedecer alguma coisa? Por exemplo, uma lei. Você tem que ter o conhecimento dessa lei. Eu vou dar um exemplo bem rapidinho, bem banal. Aqui nos Estados Unidos existe uma lei de trânsito que se você para no semáforo e não tem nenhuma plaquinha em cima escrito No Turn on Red, que significa não vire no vermelho. Você parou o carro que o semáforo estava vermelho, você olhou, não tem nenhum carro vindo, você pode fazer a conversão à direita, certo? A conversão à esquerda só se for rua de mão única indo para a esquerda. Então normalmente a regra vale para mão virando para a direita. Agora vamos jogar um americano lá no Brasil. Essa lei não existe no Brasil. E vamos falar que o cara pare e ele acha que ele pode fazer isso lá no Brasil. Né? Parou no vermelho, bateu os olhos, não vê ninguém, pum, vira. O que acontece lá, dependendo do semáforo, né? Em São Paulo com certeza, mas dependendo do semáforo é que ele vai ter o carro fotografado e vai receber uma cartinha com uma multa na casa dele. Porque ele desobedeceu a lei, porque no Brasil vermelho é vermelho, para. Entendeu? Então, como é que os reis iam obedecer a Deus? Tá lá em Deuteronômios 17 e eu vou começar a ler do 17 ao 20. Eu vou ler na linguagem de hoje para facilitar a nossa compreensão. O rei não deverá ter muitas mulheres, pois isso o levaria a abandonar a Deus e também a não juntar para si muita prata. Quem você lembra? Essa pergunta é fácil. Quem teve muitas mulheres que o fez abandonar a Deus? Salomão. A gente sabe que entre as 1.700 mulheres e 300 concubinas, ele começou a fazer altares a outros deuses e a adorar outros deuses. Quando o rei começar a governar, mandará fazer uma cópia da lei de Deus que está no livro guardado pelos sacerdotes levitas. Ele deverá ficar com essa cópia e todos os dias da sua vida lerá a lei, para que aprenda a temer o Senhor, nosso Deus, e para que sempre obedeça fielmente a todas as leis e todos os mandamentos. Se fizer isso, ele não irá pensar que é mais do que os outros e cumprirá fielmente todas as leis. Assim reinará muitos anos, e os seus descendentes serão reis de Israel por muito tempo. Eu quero ressaltar aqui, Davi provavelmente fez essa cópia, e ele tem até um dos salmos que ele fala, né, que ele tem vários salmos, ele fala que ele guardou a lei do Senhor no coração para não pecar contra ti, ele fala no Salmo 1 que ele medita na lei de Deus de dia e de noite, mas outros não. E daí você pega que um ou outro às vezes lembrava, achou-se o livro da lei, mandou fazer cópia e daí endireitava o povo. Com isso, eu quero levar a outra coisa que a gente tem. A obediência a Deus, ela não é hereditária. Porque o que aconteceu na história de Israel é que às vezes o pai era obediente, temente ao Senhor, e o filho ia lá e se curvava aos outros deuses. Ou o pai era idólatra e o filho ia lá e achava que estava errado e colocava a nação de volta no eixo, tá? E eu quero agora levantar um ponto para nós, aqui no 2020. Será que nós ainda achamos que a obediência a Deus e a salvação é hereditária? Como assim? Eu sou cristão, meus filhos estão dentro de um lar cristão, então eles vão automaticamente obedecer a Deus. A gente cansa de escutar isso. Mas os filhos cresceram na igreja. Aqui eu quero mostrar duas figurinhas. Como é que será que seus filhos cresceram na igreja, né? Aqui, ó, os menininhos tudo dormindo, estão prestando uma atenção, né? Nossa, sabe contar direitinho o culto que aconteceu no final.
A maioria que se encaixa nesse quadro, eles normalmente jogam toda a educação religiosa, todo o que os pais deveriam ensinar para a igreja, assim como acontece na parte secular também. Muitos pais acham que a escola deveria ensinar, além de matemática, física, inglês e etc., deveria ensinar bons modos e educação. E você tem a outra figura aqui, que é o ideal, né? O famoso culto doméstico. E eu quero te falar, lembra de Deuteronômio 6, que fala lá? Que é pra gente falar da lei de Deus quando tiver sentado, deitado, andando pelo caminho, dormir, pregar na cabeça, pregar na porta. Ou seja, é pra meditar e é pra falar no dia a dia. Isso aqui seria uma coisa assim, bem assim, certinha, mas você pode, dirigindo, tá contando pro seu filho uma história da Bíblia, escutando uma música, entendeu? E não esperar só que ele tá recebendo quando ele tá na igreja. Ok? O relato de 1ª e 2ª Reis vai além de um registro monárquico. Mostra o resultado de nossas escolhas e como estas afetam a próxima geração. Como eu já falei, alguns dos reis eram maus e isso levou toda uma geração a receber maldições ao invés de bênçãos. E relata a seriedade e soberania de Deus para com o seu povo. Os eventos principais que o livro cobre, né? Então, ele começa com uma disputa violenta entre os dois irmãos, né? Meio-irmãos, né? Adonias e Salomão pelo trono. Ele mostra o reinado de Salomão, que teve um início brilhante, e a gente sabe que o final não foi meio trágico, né? Porque como ele dividiu o coração dele com Deus de Israel e com outros deuses das nações vizinhas e das suas mulheres, o reinado dele foi dividido entre norte e sul. A construção do templo, que é o pico máximo, o ápice do livro, né? A construção do templo, né? Com uma oração linda que Salomão fez, que toda vez que acontecesse alguma coisa, né, de ruim para o povo, se o povo se humilhasse, confessasse o pecado, e Deus iria escutar do seu trono qualquer oração que fosse feita naquele lugar ou com a face voltada para aquele lugar. E ele estende essa oração não apenas para os israelitas, mas ele fala o estrangeiro que também crer em Deus e fizer essa oração, a oração seria respondida, né? Mostra a ruína espiritual de Salomão devido à idolatria. O resultado, né, que é o reino dividido em Israel e Judá. O declínio de Israel e os cativeiros, né? Então, Israel é a parte norte. Então, ele foi com as sucessões de reis que eram maus perante o Senhor, ou seja, que o coração inclinava para a idolatria, acabou com o cativeiro na Assíria. E Judá não foi diferente, acabou com o cativeiro na Babilônia. E eu peço para vocês lerem com muita atenção isso aqui. O sucesso ou o fracasso de cada rei estava diretamente ligado à sua obediência à lei do Senhor, mostrando assim quão forte é o pecado de idolatria. Nós, hoje, não podemos nos gabar de não nos ajoelharmos fisicamente perante uma estátua. Devemos sim sondar os nossos corações, porque qualquer coisa, pessoa que ocupar o lugar do Senhor é um ídolo. Então, a minha oração é para que os irmãos sempre sondem os seus corações, assim como eu também devo sondar o meu próprio coração e ver se eu estou seguindo os passos que Jesus nos deixou, se eu estou seguindo o que está escrito na lei de Deus. Ok? Porque mesmo que eu não tenha uma imagem na minha casa, eu posso ter uma pessoa, eu posso ter um carro, eu posso ter um time de futebol e a lista segue, né? Cada um tem o seu, ok? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.